Olá malta! O meu nome é Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje venho partilhar convosco a minha experiência de como foi trabalhar num call center durante 3 anos. Mas antes disso, solta essa intro! Olá maltinha! Então, já estou aqui no meu cantinho, sentadinha, prontinha para vos contar então a minha experiência de como foi trabalhar num call center durante 3 anos. Para quem não sabe, eu acho que nenhum de vocês sabe, porque acho que nunca partilhei esse lado da minha vida, nem pelo Instagram, nem aqui pelo YouTube. A verdade é que sim, eu trabalhei num call center durante 3 anos e estava numa linha chamada Inbound Empresarial, em que se destinava apenas a empresas, neste caso pequenas, médias empresas ou a empresários em nome individual, e o meu principal objetivo era fazer a promoção e venda de serviços, tais como televisão, internet e telefone, ou só televisão, ou só telefone e internet, ou só linha telefónica, ou só telemóveis. A sério, a Mel tem um rol de produtos e se eu estivesse aqui a contar-vos todos os produtos nunca mais saíamos daqui, por isso vamos prosseguir. Ao longo deste vídeo eu vou partilhar convosco todas as etapas, desde o início em que fui à entrevista, à formação e depois ao trabalho efetivo. Vou partilhar convosco também os meus receios, aquilo que eu senti, aquilo que eu não senti. Eu decidi fazer este vídeo porque estes dias estava na empresa e pensei, por que não fazer um vídeo em que eu vou contar a minha experiência de como é que foi trabalhar num call center? Talvez esteja a ajudar outras pessoas e incentivá-las caso até tivessem pensado em ir para algum call center, mas têm algum receio. E como não poderia deixar de ser, a primeira fase é quando então vocês vão à entrevista. Quando lá cheguei ao edifício da PT, que agora já não é PT nem meu, é Altice, mas bem, isso também não interessa. Quando lá cheguei estavam imensas pessoas, eu pensei, não, deve ser aqui, por isso eu vou aguardar, como todos os outros estão lá a aguardar. Entretanto, chega então a pessoa que nos vai entrevistar e encaminhou-nos a todos para uma sala onde fizemos então os testes psicotécnicos. Após preenchermos todos os testes psicotécnicos, aí sim fomos individualmente para uma sala onde estávamos então sozinhos com a pessoa que nos estava a entrevistar e devo-vos confessar que eu não me lembro de todas as perguntas que me fizeram, mas houve uma que me ficou na memória e eu quero muito partilhar convosco, que foi: Muito bem, menina Ana. Então se a menina tem realmente interesse em trabalhar num call center, então eu vou propor-lhe um desafio. E eu fiquei tipo, que desafio? É muito simples. Você tem aqui esta caneta e agora imagine que eu sou uma cliente e você tem que me vender esta caneta. Ok. Bem, então, eu acho que vou dizer... Muito boa tarde, Sr. X. Neste momento estou a contactá-lo porque temos aqui uma ótima promoção para lhe oferecer. Neste momento nós estamos com uma campanha imperdível. Você tem aqui esta maravilhosa caneta. Ela tem um design todo trendy, que está super na moda, estas risquinhas assim pretas e brancas. Neste momento, por um valor simbólico de apenas 9,99€, você leva 2 canetas e pode oferecer a segunda a alguém, o que é super maravilhoso. Ou então, se o senhor tiver um estabelecimento, pode sempre oferecer esta segunda caneta ao seu cliente mais prezado. E assim foi, malta. Eu não sei se foi bem exatamente isto que eu disse. Já passou muito tempo e eu já não lembro bem, mas eu sim, acho que foi mais ou menos isto. Continuando, eu fui à entrevista numa quinta-feira e a verdade é que na sexta-feira estavam-me a ligar para começar então a formação na segunda-feira. A minha formação durou 1 mês e eu entrava às 9 da manhã e saía às 6 da tarde. Tinha 1 hora de almoço e ainda 12 minutos de intervalo de manhã, mais 12 minutos de intervalo à tarde. Em relação a valores, caso vocês queiram saber, e isto vai sempre depender de empresa para empresa, porque para quem não sabe, a PT, o edifício da PT, tem outras empresas que são subcontratadas pela PT, pela empresa principal, e depois cabe a cada empresa escolher qual o salário que é atribuído. Aquilo que eu vos posso dizer é que na empresa onde eu estava, eu recebi nesse mês de formação 160€. Sim, eu sei, malta, são apenas 160€, mas devo-vos dizer
que aquilo mais parecia que estávamos em aulas. Eu sentia realmente que parecia que tinha voltado ao meu primeiro dia de aulas. Porque basicamente aquilo que nos fazem é colocam-nos dentro de uma sala onde vocês têm um formador / professor. Ao longo da formação, o formador ensina-nos técnicas de como dar a volta ao cliente, de percebermos o que é que o cliente quer, ou seja, meios para desviar o cliente para a direção que nós queremos. No fundo, é que ele compra os nossos serviços. Ensinam-nos também formas que nós devemos utilizar em chamada e maneiras que não devemos de todo utilizar. Eu vou dar-vos um exemplo. Quando vocês utilizam palavras na forma negativa, como não, nunca, isso está errado. Vocês estão automaticamente a dizer ao cliente para ele não comprar. Por exemplo, se vocês utilizarem uma frase do género: Senhor X, nunca pensou em aderir? Vocês aí estão automaticamente a dizer ao cliente para ele não comprar. Enquanto que se vocês disserem: Senhor X, já pensou em aderir? Aí sim vocês estão a utilizar a frase na forma como deve ser então utilizada. Até pode ser que o cliente não queira comprar, mas estão a dar a possibilidade ao cliente de escolher, de ser ele a escolher se quer ou não aderir. Para além de todas essas técnicas que nós temos que aprender, ainda temos todo um rol de serviços e produtos que nós temos de decorar para na hora em que estivermos a falar com o cliente sabermos exatamente o que dizer. Agora sim, eu vou partilhar convosco os meus medos e receios que eu senti na formação. Nós entrávamos às 9 da manhã e saíamos às 6 da tarde e tínhamos carradas e carradas e carradas de equipamentos para decorar. Claro que isso assusta imensas pessoas porque nós começamos a perceber que se calhar não vamos ser capazes de decorar aquilo tudo. E a verdade é que vocês não precisam de ter sequer esse receio. Porque na hora em que vocês passam para o atendimento real, vocês têm sempre a possibilidade de colocar o cliente à espera, pedir a ele para aguardar e levantam a mão e vai aparecer sempre um supervisor ou alguém que perceba mais do assunto do que vocês a dar-vos apoio e a esclarecer todas as vossas dúvidas. Os outros medos e receios que eu tinha era deixar demasiado tempo o cliente em espera, que ele depois ficasse super fulo e que já não me quisesse ouvir, dizer alguma coisa erradamente e depois como é que eu faço? Ainda durante a formação, nós vamos recebendo diariamente fichas formativas que o vosso formador vos dá para perceber se vocês estão realmente a entender a matéria. Isso era ótimo porque assim nós conseguíamos perceber se estávamos a perceber alguma coisa ou não e se caso tivéssemos alguma dúvida podíamos sempre perguntar ao nosso formador e ele iria nos esclarecer na hora. Já no final da formação e nas últimas 2 semanas, e foi sinceramente aquilo que eu mais gostei, o período que eu mais gostei da formação, é quando nos tiram então daquela sala bem fria. Eu não sei se a vossa era fria ou não, malta, mas a minha ficou-me na memória como era fria, por isso eu digo que é fria. Então, tiram-nos daquela sala bem fria e levam-nos lá para baixo, para o atendimento real, onde nós estamos então sentados nas PAs. Para quem não sabe o que é uma PA, são as secretárias onde os assistentes estão a trabalhar individualmente, cada um na sua, e eu gostei imenso desse período porque conseguimos ouvir chamadas reais, chamadas que os clientes ligavam mesmo a pedir. Durante essas semanas eles deixam-nos ser nós a escrevermos, sermos nós a encaminhar todos os campos e a fazer todos os passos, porque se muita gente acha que trabalhar num call center é só atender chamadas e estar ali sentado numa secretária, não é bem assim. Vocês têm aplicações que têm que preencher durante todas as chamadas. E aquilo que eu vos posso dizer é que cai chamada atrás de chamada. Vocês desligam uma chamada e cai-vos logo outra. E vocês têm que preencher todos aqueles campos em todas as chamadas. E isso às vezes é que era frustrante, porque o cliente já tinha desligado a chamada e vocês queriam acabar de preencher os campos que vos faltavam e já não tinham tempo porque já tinha aqui de outra chamada e aquilo acaba por desaparecer. E depois vocês têm que guardar aquela interação para, no final do vosso trabalho, ficarem lá a acabar de preencher. É verdade, malta. Por isso, eu preferia sempre preencher tudo em chamada, porque assim chegava a horinha e vocês... Ala que faz tarde! Acabou então a formação e vamos então para a avaliação final. Eu vou contar-vos então como é que é a avaliação final. É muito simples, malta, não é assim nada de outro mundo nem nada assustador. Basicamente, eles levam-vos novamente para aquela sala, mas aí sim vão individualmente e vão junto com o vosso formador. Basicamente aquilo que vai acontecer naquele momento é uma chamada de teste, onde vocês vão estar então com o vosso formador e ele vai fingir ser um cliente, sendo que
vocês têm ainda a mais-valia que o vosso formador, apesar de estar ali como cliente, vocês ao colocarem a chamada em espera, podem lhe pedir auxílio, o que é ótimo, porque no fundo, no atendimento real, vocês têm sempre alguém que vos dá apoio e vos esclarece a vossa dúvida. E teria que existir ali também. E é exatamente o vosso formador. Por isso, se porventura vocês estiverem na chamada de teste, chamada final, e tiverem com receio de dizer alguma coisa errada, é preferível vocês pedirem ao cliente, neste caso ao vosso formador, para aguardar e depois levantam o braço e o vosso formador vai-vos esclarecer a dúvida que ele perguntou. Por isso acho que facilita imenso. Eu devo-vos confessar que a minha chamada de teste eu estava muito nervosa, mas quando cheguei lá e percebi que ia ser uma coisa muito mais simples, fiquei super tranquila e bora lá visto. E a verdade é que passei então na avaliação final e comecei logo a trabalhar no dia a seguir. Claro que depois, a partir do momento em que nós saímos daquele período de formação, vocês ainda ficam com os vossos colegas de formação, ficam neste caso 2 a 2 e vão atendendo aleatoriamente. Primeiro atende um e escreve outro e depois, ao contrário, só depois quando eles percebem que realmente vocês estão a fazer as coisas certas, aí sim separam-os e aí é que vocês começam a atacar o cliente. Quando passei para o atendimento sozinha, eu senti-me que realmente estava a ser útil, que realmente estava a fazer alguma coisa e estava a ajudar os clientes. E ao início é super tranquilo, eu quero atender chamadas. Mas com o passar do tempo, vocês começam a sentir uma pressão imensa, porque estando numa linha de vendas, vocês têm objetivos semanais. É uma conta que vocês fazem comparando o número de chamadas que vocês recebem ao número de vendas que vocês têm. E isso vai-vos atribuir se vocês ficam a verde, a amarelo ou a vermelho. Imaginemos, se vocês atingirem, por exemplo, 100 chamadas, têm que fazer no mínimo 12 vendas. Eu acho que era mais ou menos este o cálculo, mas deixem-me aqui embaixo nos comentários alguém que perceba mais disto, porque eu nunca soube bem fazer o cálculo. Era mais fácil quando nós tínhamos um esquema e o nosso supervisor nos dizia: olha, estás a verde, olha, estás a amarelo, olha, estás a vermelho, faz mais vendas, agora! E mesmo que vocês já estivessem a verde, eles continuavam por trás, sim, por trás de vocês a dizerem: vendas. E se porventura vocês até estavam numa semana ótima, vocês já nem sequer estavam a ouvir, é quase tipo um burburinho de fundo. Mas se vocês estiverem, porventura, ou a amarelo ou a vermelho, ou seja, não estão a conseguir fazer vendas e estão a dar Tudo por tudo para vender. malta, aí começa a real pressão e quando vocês começam a culpar-vos a vocês próprios por não estarem a vender. Isso às vezes é muito estressante e muito frustrante. Eu muitas vezes ficava frustrada por não estar a conseguir vender quando eu estava a fazer todas as técnicas e a pôr em prática tudo aquilo que me ensinaram. Durante muito tempo eu coloquei essa pressão sobre os meus ombros, mas cheguei a um ponto que percebi que é tudo uma questão de sorte. Claro que vocês têm que abordar as chamadas, vocês não vão simplesmente ficar ali, atender o cliente, ver o que é que ele quer e não abordam nada e estão à espera que um cliente caia e que vos queira comprar. Não, o processo não é esse, o processo é abordar em todas as chamadas e promover os serviços. Sendo que é tudo uma questão de sorte. E eu sentia isso porque eu havia semanas em que vendia Top Xuxa. e depois havia outras semanas em que eu não vendia nada, malta, nada. E eu fazia tudo, mas não conseguia vender. Cheguei a um ponto em que tive que tirar essa pressão de cima de mim e perceber, não, calma lá. Isto é tudo uma questão de sorte, porque há pessoal aqui que vende para 14 e esta semana não está a conseguir, alguma coisa não está bem. E pronto, malta, é um bocado por aí que vocês gerem isto tudo. E devo-vos confessar que eu só consegui aguentar os 3 anos a trabalhar na PT. Não foi para eu gostar daquilo, porque eu não gostava daquilo, malta. A verdade é essa. Eu gostava, era do ambiente que eu tinha no meu trabalho. Desde o meu supervisor, aliás, desde o chefe mais sénior, mais big boss de lá, a passar pelos supervisores, pelos assistentes, pelos meus colegas de trabalho, até à empregada de limpeza, malta. Eu gostava de todos. E hoje em dia eu posso não ter tanto contacto com eles, porque eu fui trabalhar por outro sítio,
E uma pessoa segue a sua vida e às vezes não há aquela disponibilidade nem da nossa parte nem da deles, ou então cada um tem a sua vida e não há essa disponibilidade para estarmos juntos. Mas eu acredito, malta, e digo-vos, apesar de toda a pressão, toda aquela pressão de objetivos e queremos vendas e não sei o quê, eu tive o melhor ambiente de trabalho que eu já tive em alguma empresa. E é mesmo verdade, malta. Nós estávamos todos super bem, estávamos sempre a marcar jantares e festas e nos jantares das empresas era tudo top e tudo galhofa e tudo altamente. E sentir que estou a trabalhar numa empresa que é mais pequena, há menos pessoas, mas que há muito mais conflitos, malta. Poça, às vezes dá-me vontade de voltar para o call center. Para finalizar, eu tinha que referir este ponto. Eu senti mesmo, enquanto trabalhei no call center, que há muita, mas muita gente mal educada, malta. A sério, há muita gente que não tem qualquer consideração pelo teu trabalho, não tem qualquer consideração por aquilo que tu estás a fazer. E temos que ter atenção quando ligamos para um call center, que nós estamos a falar com pessoas reais, não estamos a falar com máquinas, estamos a falar com pessoas que têm sentimentos. E se te cai em chamada um cliente que ou é mais brusco, ou é mais estúpido, ou é mais qualquer coisa, e vocês até estão num dia mau, num dia triste, acordaram, estão assim meio esquisitos, nem sabem bem o que é que têm, mas estão tristes. E cai-vos um cliente daqueles, malta, a sério, estraga-vos o dia todo, vocês não conseguem se levantar, não conseguem animar, não conseguem estar bem, porque aquilo realmente deixa-vos frustrados. Devo-vos dizer que não foi tudo mau, eu não recebi só contactos maus, eu recebi contactos de clientes muito bons e que até no final da chamada me agradeceram e disseram que gostaram muito de falar comigo e acreditam que são esses clientes que nos dizem esse obrigado ou nos desejam um bom trabalho que nos faz toda a diferença, que nos motivam para estar ali. Agora, se tu tens clientes que ligam para lá, quer dizer, tu já estás farto de estar lá, estás farto de atender chamadas, ainda tens clientes a mandarem-te para aqui, a mandarem-te para ali, a dizerem que tu és isto e que tu és aquilo, e vai saber e tu nem tens culpa de nada, epá, é muito frustrante, muito. Por isso, se houver aqui alguém que esteja a ver este vídeo e que já tratou mal um assistente, epá, parem para pensar que existem pessoas do outro lado, com um coração igual a vocês, todos, e que merecem respeito e consideração. Esta sou eu e os meus 7 espirros, malta, desculpem. E vamos ficar por aqui porque já estou a ficar triste só de pensar nisto. Por isso, vamos animar! Chegamos então ao final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir a este vídeo. Estes foram os meus medos e receios e todas as etapas que eu senti. Se houve alguma coisa que eu não disse neste vídeo e tu queres partilhar porque já trabalhaste no call center ou porque és amiga de alguém que já ouviste, deixa-me aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber as vossas histórias. E pronto, malta, é isto. Se vocês quiserem um vídeo adicional onde aí sim eu vou contar-vos chamadas reais, chamadas que me aconteceram realmente, coisas boas e coisas más, eu vou tentar trazer isso para vocês, mas quero que este vídeo bata muito like. Se este vídeo bater muito like, ou então se não bater muito like, mas perceber que vocês nos comentários querem esse vídeo em que eu aí sim conto-vos o que é que aconteceu e o que é que os clientes me disseram, os bons e os maus, deixem-me aqui nos comentários que eu trago-vos uma segunda parte deste vídeo de a minha experiência no call center. E é isso, maltinha, vamos ficar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam então de deixar o like, vocês já sabem. Subscrevam também ao canal aqui no botão vermelho que está aqui. Eu agora vou pô-lo aqui a pinchar. Pim, 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 pim. Subscrevam então aqui neste botão para continuarmos a aumentar a nossa family. E é isso, maltinha. Um beijinho muito grande do tamanho do mundo. Eu gosto muito de vocês mesmo. E é isso.